Durante quase 40 anos, se você passasse em uma rodovia próxima à cidade de Fayetteville, era possível ver um outdoor com o rosto de 5 crianças. Abaixo das imagens havia os nomes e a idade de cada uma delas. Maurice, de 14, Marta, de 12, Louis, de 9, Jenny, de 8 e Beth, de 5 anos. Junto com a foto e os nomes, havia especulações sobre como as crianças tinham sumido. Como foi que essas crianças desapareceram? Bom, inicialmente, todos acharam que elas tinham morrido em um incêndio. Mas depois de investigarem, os pais das crianças perceberam que havia muitas perguntas sem respostas. Tudo começou na noite da véspera de Natal de 1945. George e Jenny Soder, que ao todo tinham 9 filhos, perceberam que a residência onde moravam estava pegando fogo. No meio do desespero, eles conseguiram sair da casa, levando 4 dos seus 9 filhos. Porém, as 5 crianças restantes, que costumavam ficar no segundo andar da casa, não conseguiram sair do incêndio. George, pensando em salvar seus filhos, correu de volta para casa. Mas o fogo já tinha tomado conta de tudo. Ele até tentou pegar uma escada que estava na garagem. Mas, curiosamente, ela tinha desaparecido. Ele também tentou pegar 2 caminhões para usá-los para escalar a casa. Mas eles também não funcionaram. Marion, uma das crianças que conseguiu escapar, correu até a casa do vizinho e pediu para que chamasse os bombeiros. Mas o serviço de telefonia não estava funcionando. O vizinho então se dirigiu até o corpo de bombeiros, que só chegou na casa 7 horas depois, quando o fogo já havia sido controlado. Estranho? Bom, depois dos bombeiros declararem que as crianças tinham sido queimadas e que nem ossos havia sobrado, os pais delas começaram a desconfiar que havia alguma coisa de errado. Vocês não precisam ser detetives ou especialistas para saber que em casos de incêndios sempre sobram restos mortais e pistas das pessoas queimadas. O incêndio supostamente aconteceu por causa da instalação elétrica da casa. Porém, meses antes, a companhia de energia elétrica tinha feito uma visita à casa da família e disse que estava tudo certo com a fiação. Então, será que alguém resolveu culpar os fios para encobrir um crime? Devido ao contexto em que a família vivia na época, isso é bem possível. George e Jenny Soder, por pura coincidência, eram imigrantes italianos que foram para os Estados Unidos ainda quando crianças. Apesar de serem uma família feliz, isso não significa que todos gostavam deles. George tinha opiniões políticas um pouco, digamos, extremas. E ele não hesitava em compartilhá-las. Ele se opunha fortemente ao ditador italiano Benito Mussolini. E isso irritava algumas pessoas da sua comunidade de imigrantes. Além disso, George nunca tinha revelado por que tinha deixado a Itália, o que fez muita gente pensar que ele teve problemas e precisou fugir. Esses seriam fortes motivos para alguém cometer um crime contra seus filhos? Mas vamos voltar aos detalhes daquela noite. Pouco antes do incêndio ter acontecido, por volta da meia-noite, Jenny Soder,
acordou com o telefone da casa tocando. Ao atender, do outro lado da linha havia uma mulher, com uma voz nada familiar. Ao fundo havia vozes e risadas estranhas. Após desligar o telefone, Ginny deu uma olhada nas crianças e percebeu que as luzes do porão estavam acesas. Como naquela noite ela tinha permitido que as crianças brincassem até tarde, ela presumiu que elas estivessem esquecido as luzes acesas. Ela ignorou as luzes e voltou para a cama. Uma hora depois, Ginny acordou novamente por causa de um barulho no telhado. Ela achou estranho, mas pensou que fosse um gato ou qualquer coisa do tipo. Meia hora depois, Ginny acordou novamente, dessa vez com os gritos de que a casa estava pegando fogo. Foi então que a família começou a prestar atenção nos fatos estranhos. A companhia de telefone disse que a fiação local tinha sido cortada intencionalmente. Então alguém não queria que eles pedissem socorro rapidamente. Depois que o incêndio foi apagado, George e Jenny entraram na casa e perceberam que alguns utensílios da cozinha estavam intactos. Então, quer dizer que os utensílios estavam intactos, mas os ossos dos seus filhos tinham virado cinzas? George também não entendia por que seus caminhões não funcionaram naquela noite. Claramente, as coisas não estavam fazendo muito sentido. E os Sodder precisavam encontrar uma resposta. Para Ginny, era mais fácil pensar que seus filhos estavam mortos do que sequestrados. Porém, ela sentia que seus filhos estavam em algum lugar, assustados e com medo. Ela então começou a queimar ossos de animais e percebeu que sempre sobravam restos. Depois de ir até um crematório, ela descobriu que os ossos desaparecem quando são queimados a 2.000 graus durante 2 horas. Mas a casa dos Sodder queimou por apenas 45 minutos. Depois, o motorista de ônibus local afirmou que, ao passar pela cidade, viu algumas pessoas jogando bolas de fogo na casa de Sodder antes do incêndio. Alguns meses depois, uma das filhas da família encontrou um objeto pequeno e duro em forma de bola nos arbustos próximos. George então se lembrou do relato da sua esposa, de alguma coisa estranha caindo no telhado. A família concluiu que o incêndio começou no telhado, o que contraria a versão dos bombeiros. Mas, infelizmente, eles não tinham como provar nada. Meses depois, surgiram testemunhas que tinham avistado as crianças. Uma testemunha afirmou que viu as crianças em um carro naquela noite, enquanto o fogo ainda estava queimando. Outra mulher disse que viu as crianças desaparecidas na manhã seguinte, em um carro com placa da Flórida. A gente sabe que depoimentos de testemunhas nem sempre são 100% confiáveis. Mais adiante de muitas dúvidas sobre o caso, havia grande chance dos relatos serem verdadeiros. Tempos depois, outra mulher afirmou ter visto as crianças em um hotel de Charleston. Ela disse que viu as crianças cerca de uma semana depois. E também revelou que as crianças chegaram por volta da meia-noite, com 2 homens e 2 mulheres que pareciam ser de ascendência italiana.
Ela disse que tentou ser simpática com as crianças, mas que os homens que as acompanhavam impediu uma maior interação. Anos depois, 1949, o local do incêndio foi escavado e foram encontradas algumas vértebras humanas. Porém, o especialista que avaliou disse que eram ossos de uma pessoa que tinha pelo menos entre 16 a 23 anos e não havia evidências de que eles foram expostos ao fogo. Com uma criança mais velha, que supostamente havia morrido naquela época, tinha 14 anos, esses ossos não ajudavam em nada. Surgiu então um suspeito. Em outubro de 1945, um vendedor de seguros de vida tentou vender a George uma apólice de seguro. Quando ele recusou, o vendedor disse que sua casa iria virar fumaça e seus filhos seriam destruídos. Isso era muito específico. Então esse homem se tornava um suspeito. Mas o vendedor não fez ameaças contra George porque não conseguiu fechar o negócio, mas sim por causa das críticas que ele fazia a Mussolini. Para completar, eles descobriram que o legista que disse que o incêndio foi devido a uma fiação defeituosa, era o vendedor que ameaçou George e sua família. George e Jenny sabiam muito bem que seus filhos não tinham morrido naquele incêndio. Mas parece que alguma força fazia com que a justiça não fosse feita. Muitos moradores da cidade acreditavam que a máfia siciliana podia ter levado as crianças e iniciado o incêndio na tentativa de conseguir dinheiro. No entanto, ninguém os procurou com um pedido de resgate ou algo parecido. Depois que as crianças foram declaradas mortas, o caso oficialmente foi encerrado. Foi nessa época que a família colocou o tal outdoor em uma rodovia da cidade. O outdoor também trazia detalhes sobre o caso que não faziam sentido e acusava até a polícia de encobrir o crime. George Soder morreu em 1969 e Jeanne faleceu 20 anos depois. Até o que eu consegui saber, Sylvia, a filha que tinha apenas 2 anos na época do crime, era a única criança da família que ainda estava viva. Para ela, seus irmãos não morreram naquele incêndio. E, inclusive, alguns deles podem estar vivos até hoje. Infelizmente, essa é mais uma história que vai parar na lista dos casos não solucionados. Eu me despeço por aqui. Até mais.